A paz, meu povo. Vocês estão levando muito a sério esse negócio de crescer e multiplicar, hein? Muito bom. Eu vou começar já a pensar na quarta sala já. Vocês estão bom? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Jó, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. Ih, rapaz, eu fiquei bonito naquilo ali. Muito bom. Vamos primeiro ler aqui do 1 ao 5. Sugiro que, apesar de ter trazido Bíblia, leia ali no telão, porque de uma tradução para outra muda bastante e às vezes é difícil entender o contexto. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Essa parte da mensagem é o que eu chamo de panorama geral. Hoje vamos falar sobre um tema que é muito recorrente nos nossos dias. Eu estou bonito, realmente eu estou bonito. Hoje nós vamos falar de um tema que ele é muito recorrente nas nossas vidas. Mas só que ele é recorrente de modo subconsciente. Acontece toda hora, acontece em todos os momentos, todos os dias, quando menos imaginamos. E ele não está no nosso nível consciente de pensamento, que é Deus e as contingências, ok? Vamos definir primeiro o que é Deus e o que é contingência. Deus, indefinível, mas partimos do princípio de que ele não é o que queremos que ele seja. Não é, ok? Contingência, algo que pode acontecer, que não pode ser controlado e nem se pode prever se vai ou não acontecer. Ou seja, é um imprevisto. Por exemplo, a morte é o imprevisto mais previsível que existe. Se nasceu, vai morrer. É um imprevisto? É. Mas é um imprevisto no sentido de que você não sabe quando, nem como. Mas vai acontecer. Ok? Esse é o panorama geral. Jó era muito rico, tinha muitos filhos, era um homem que... um Elon Musk da antiguidade. Muito rico, muito rico. Agora vamos ler do 6 ao 12. Versículos 6 a 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram... presta muita atenção nisso aqui, tá? Isso é muito importante. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Eu acho que a tradução mais correta, né, eu usaria aqui diabo, porque significa acusador, se eu não me engano, em grego. Veio Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha, veja bem,
Existem basicamente 3 ramos da teologia, que é a confessional, que se divide em 2 partes, a protestante, por assim dizer, e a católica, e existe a teologia não confessional, que é simplesmente o estudo filosófico das religiões como um todo. Na teologia não confessional, se entende que o livro de Jó é uma fábula. Por quê? Não tem autor, ok? O observador, quem escreve o livro de Jó, consegue ver que Satanás chega na presença de Deus e, portanto, ele vê o mundo espiritual. Ele consegue ver o que acontece na terra com Jó, ele vê tudo ao mesmo tempo. Na teologia não confessional, diz-se que o livro de Jó é uma fábula. Mas só que algo me chama a atenção. Quem escreveu o livro de Jó, escreveu com elementos que Jesus veio a falar sobre. Como, por exemplo, Jesus falou com Pedro: Satanás está pedindo para te cirandar. E eu estou segurando a tua onda, Pedro. Fica esperto. Tradução carioca. Então, temos aqui um elemento que Jesus falou, uma pequena partícula, que significa exatamente o que o diabo fez com Jó. Veja, ainda que digam que o livro de Jó é ficcional, ainda que digam, ele tem princípios espirituais dos quais o Jesus falou. Os outros apóstolos falaram a partir daquilo que ouviram de Jesus, como, por exemplo, que o diabo é o acusador dos irmãos. Nesse trecho dos versículos de 6 a 12, diz que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, né? É um consenso basicamente geral de que os filhos de Deus são os anjos, e Satanás veio também entre eles, ou seja, Satanás não era um filho de Deus naquele contexto, ele veio ali de intruso. Acredito que Deus, se utilizando da onisciência dele, ele já sabia o que Satanás estava fazendo ali. Então, quando Satanás apareceu ali, Deus falou para ele para iniciar a conversa, porque Deus já sabia o que ele queria. De onde que você vem? Eu vim de andar pela terra e passear por ela. Esse era um termo que só os reis usavam. Eu estava aqui passeando pelo meu reino. Era como Satanás estivesse dizendo para Deus. Quando nós temos uma leitura um tanto quanto superficial, a gente entende que foi Deus que começou a desafiar Satanás, mas não foi. Satanás desafiou Deus. É como se ele dissesse assim: bom, eu estou vindo do meu reino. Estou aí andando, passeando por ele. E aí Deus falou com ele assim: Satanás, você viu meu servo Jó? Você não é rei dele, não. Ele está te desafiando. A questão é, e aqui já começa a primeira aplicação pessoal. O simples fato, veja bem, vamos tirar do subconsciente e vamos trazer para o consciente. O simples fato de você obedecer a Deus é um insulto a Satanás. Aqui começam as contingências, ok? Porque na nossa mente, e não está errado que a gente pense assim. Na nossa mente, nós pensamos que pelo fato de andar correto, você tem que ter paz. Nada mais oposto a isso. O simples fato de você andar correto vai ser a exata causa de você passar por prova. Porque você está insultando Satanás. Ok? O simples fato de você ter Deus como seu guia faz com que você seja um corpo estranho nesse mundo. E como todo corpo, quando tem um corpo estranho dentro dele, a saber, um vírus, uma bactéria, ele vai lutar contra. Num mundo de injustiça, a justiça é crime. E nesse contexto, nós que procuramos fazer a justiça de Deus, a saber, o amor, a misericórdia, a paz, o perdão, vamos ser rechaçados. Vamos dar exemplos práticos. Todos nós sabemos
ou a maioria de nós sabe, que uma das instituições mais corruptas que se existe no Brasil é a Polícia Militar. Eu conheci certa vez um pastor que era da Polícia Militar, num retiro de carnaval. E eu, na beira da piscina, conversando com ele, eu falei assim, como você consegue? Como você consegue se manter íntegro no meio dessa instituição falida moralmente e corrupta? Ele falou, meu irmão, não é fácil. Nós que somos cristãos, nós ficamos só em trabalhos administrativos. Nós não somos mandados para patrulha. E quando vamos para patrulha, o comandante nunca manda um crente e um ímpio. Ou vai 2 crentes ou vai 2 ímpios. Não manda, porque dá problema. Eu conheci esse homem e aquilo ali foi um exemplo claro de como que o simples fato de você rejeitar o pecado se torna uma ofensa para o sistema que Satanás criou. Eu trabalho com um amigo que ele é argelino, ele é muçulmano, e numa dessas conversas com ele até esteve aqui ajudando a gente a fazer aquela parede. O Badri falou que a figura do mal para o Islã, eu achei isso muito interessante. Existe o Shaitan, que é bem parecido com Satã, e existe Iblis, que é o sistema que Satanás criou, que faz com que as pessoas se tornem iguais. Eu falei assim, não, então calma aí, um sistema que faz com que a pessoa... O sistema não é feito pelas pessoas. Ele falou assim, não é. É feito por Shaitan, que faz com que as pessoas se tornem iguais a ele. Eu achei isso tão interessante, porque na prática, né, nós tínhamos, na época de Jesus, 3 facções disputando por Jesus, fariseus, saduceus e escribas, quando Jesus ainda não tinha começado na 5ª marcha da pregação dele, que é chamar todo mundo de raça de víboras. Então, como Jesus era um mestre, ensinava, arrebanhava multidões, então as 3 facções queriam que Jesus entrasse para uma delas, só que Jesus rechaçou todas elas, e ele acabou se tornando uma pessoa não grata, não querida, e foi por isso que ele teve tanto problema do jeito que ele teve, ok? Numa terceira parte da história de Jó, no capítulo 1, o que vai do versículo 13 até o capítulo 2, no versículo 10, né, é um panorama geral da desgraça, ok? Não precisamos ler, a maioria de nós conhece o livro e a história de Jó, né? É um panorama geral da desgraça. Todos os animais morreram, todos os filhos morreram, tudo que ele teve se perdeu e, de repente, ele se viu sem nada e ainda doente. Esse é o panorama geral da desgraça. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que eu acredito nisso, que se você se propõe servir a Deus, você vai passar por coisas que só quem se propõe servir a Deus passa. Ok? Sejam elas boas ou más. Se você decidir não servir a Deus, você não vai passar pelas coisas que uma pessoa que serve a Deus passa, mas também nem boas nem más. Por exemplo, qual é a possibilidade de eu errar num concerto de ópera cantando junto com uma orquestra filarmônica? 0. Eu também não vou ter reconhecimento mundial, mas também não vou cometer esse erro. Qual é a possibilidade que eu tenho de estar fazendo uma parede de Pladu, que nem fizemos ali, e cair uma placa na minha cabeça? Tem alguma possibilidade. É uma contingência. Pode acontecer e pode não acontecer. Eu não tenho domínio com isso. Agora eu posso ter meios de mitigar, ok? De reduzir a possibilidade disso acontecer.
eu queria também trazer... Coloca aquela frase, por favor. Eu não sei. Pronto. Isso é uma coisa que eu carrego comigo já tem algum tempo. Eu acredito que a oscilação da nossa fé está fundamentada numa frustração com Deus, subconsciente e inconfessável, porque Ele não é e, portanto, não faz aquilo que gostaríamos que Ele fosse e fizesse. Pode deixar essa frase aí, por favor. Essa frase ela é uma conclusão que eu cheguei ao pensar na minha própria vida e ao pensar, né, em algumas coisas que alguns ateus, que eram amigos meus, que já não tenho contato há algum tempo, eles me falavam. Eles, na verdade, a maioria dos ateus que eu conheci, eles dizem que não acreditam em Deus porque o mundo é mau e nós dizemos que Deus é bom. E eles queriam que o mundo não fosse mau, porque essa seria uma prova de que existe alguém bom que cuida de tudo. É basicamente isso. Isso é uma frustração. Ela é subconsciente e inconfessável. Eu mesmo tinha uma frustração contra Deus. Uma frustração, eu tinha um remorso contra Deus, né? Já disse aqui algumas vezes, eu tive uma infância bem complicada, então eu acreditava, né, que Deus não poderia existir porque o mundo era muito mau, ok? Então, num retiro espiritual, né, dentro de uma ministração que chamávamos de Peniel, e Peniel no contexto significa confronto, né, que foi quando Jacó se confrontou com o anjo. Jacó confrontou-se com o anjo, e o anjo ali, na bênção que ele deu a Jacó, foi basicamente a mudança de todo um estigma, de todo um paradigma que ele teve com o passado, ok? Ele já não foi mais conhecido como Jacó, né? O nome Jacó não significa literalmente enganador, mas acontece que ele enganou o irmão dele, a vida dele foi envolta em enganação. Então acabou que ele ficou estigmatizado, ok? E a bênção que o anjo deu para ele era que a partir daquele momento ele seria chamado Israel. A mudança do nome fez com que mudasse todos os parâmetros da vida de Jacó. Então ele passou a se tornar um novo homem, ok? Então, naquele retiro espiritual, eu confessei a Deus que eu não deveria ter passado pelo que eu passei, porque eu era só uma criança. E a minha falta de fé na existência de um Deus, ela estava fundamentada no argumento de que uma criança não deveria ter passado por aquilo. Veja, nós olhamos para o mundo, guerras, fomes, peste, terremoto e governos corruptos e toda essa problemática que atinge sempre aos mais vulneráveis. E nós ficamos tristes. Porque não combina criança e cancro na mesma frase. Não combina um trabalhador ganhar pouco, enquanto corruptos nadam em dinheiro. Isso não combina. Nós vemos a injustiça desse mundo e nós ficamos frustrados. Às vezes, por nós agirmos de forma correta, temos como retribuição o mal. E nós ficamos chateados. E nós ficamos frustrados com Deus. Você pode até não confessar, mas é humano igual a mim. É simples assim. Nós idealizamos um Deus. E quando esse Deus não corresponde com as nossas idealizações, ficamos frustrados. O primeiro dos discípulos a morrer foi Tiago. Ele foi varado com uma espada. A partir daí, todos os outros foram perseguidos. Me parece que foi a morte de Estevão, apedrejado, que deu praticamente um início na perseguição contra a igreja. Todos os apóstolos foram martirizados, das maneiras mais horríveis que você possa imaginar. Mas eles estavam pregando a palavra. Nós ainda nem chegamos no grau de levar chicotada e já estamos reclamando.
Calma, irmão. Não começa a murmurar agora. Espera a primeira chibatada nas costas. Aí você pode começar a ensaiar uma murmuração. Ainda não chegamos a isso. O apóstolo João, eu estava ouvindo numa pregação essa semana, ele estava com uma idade praticamente impensável de um homem chegar para aquela época, com seus 90 anos, numa ilha, que era a ilha de Patmos, isolado de tudo e de todos, velho, cansado, provavelmente tendo notícias de que a igreja estava sendo perseguida, sabendo que todos os amigos dele de ministério haviam morrido de mortes violentas, que tentaram matar ele também, jogando no óleo fervendo, mas ele não morreu. E provavelmente ele devia estar pensando, para que tudo isso? Eu aqui com 90 anos, não vejo o evangelho avançando do jeito que Jesus falou que iria avançar. Todos os meus companheiros foram mortos. Para que eu entreguei a minha vida? Será que valeu a pena? A pior hora não é quando nós estamos no meio da prova. Essa não é a pior hora. Quando a gente está ali no meio das dificuldades e corre de um lado e corre para o outro para poder resolver. Essa não é a pior hora. A pior hora é quando você está sozinho olhando para a parede. Essa é a pior hora. A pior hora não é quando você está no meio da batalha, seja ela espiritual, ok? E você se vê num dilema moral, num dilema existencial, que aquilo confronta a sua fé, ok? Essa não é a pior hora. Você ajoelha, você ora, você pede oração para os seus irmãos e tal, não sei o quê, está aqui no culto, está ouvindo a palavra, está ouvindo o louvor e chora, ai Senhor, me tira dessa prova. Essa não é a pior hora. A pior hora é quando você vai deitar sua cabeça no travesseiro. É ali onde não tem ninguém. Só existe você e a sua fé. Quando eu passei pelo exército, eu tive que subir morro, carregando um companheiro nas costas, a título de exercício. Eu tive que correr em terreno plano, tive que correr em terreno lamacento, eu tive que rastejar, eu tive que fazer e acontecer. Enquanto eu não estava em treinamento, eu tinha que ficar segurando o meu fuzil saltitando ali, não podia parar, não podia parar, não podia parar. Não era aquela a pior hora, eu pensava que era a pior hora. A pior de todas as instruções foi quando eu tive que ficar sentado esperando a minha vez para o estande de tiro noturno. E aí, cada vez que o sargento pegava alguém dormindo, botava a lanterna na cara, o sujeito acordava, e aí ele mandava pagar 10 flexão para acordar. Eu paguei 80, só nessa brincadeira aí. Essa foi a pior hora. A pior hora não é quando você está se movimentando. A pior hora é quando você está sozinho com a sua fé. Ainda no exército tinha um homem lá, não é brincadeira não, um homem parecia um guarda-fatos, grande, gigantesco. Só de olhar botava medo. Se ele te desse alguma ordem, você só diria sim, senhor. O bicho era grande, era o maior recruta de todos. Em contrapartida tinha um tenente lá, o tenente Stefano. Um bichinho desse tamanho aqui, ó. Lourinho, cara de bobo, magrinho. E aí tivemos o teste de aptidão física. O Aurélio tirou a camisa e foi correr. Não aguentou correr. Foi fazer flexão, eu fiz mais do que ele. Foi fazer abdominal, não aguentou. Foi fazer barra, nada. Não conseguiu fazer uma barra. Todo bombado. Não tinha resistência muscular. Era só aparência. O tenente Stefano, ele corria que nem um monstro. Quando ele tirou a camisa, ele parecia aqueles bonequinhos que se vende de super-herói, todo trincado, o bicho era todo músculo, dava para ver cada... Acho que ele tinha músculo que nem existe na anatomia humana, ainda não diz. O bicho era todo musculoso. Ele puxava a barra até a cintura. Eu já vi aquele homem fazendo 200 flexões sem parar. Meu Deus amado, o bicho era um monstro. Ele subia a corda
como quem estivesse passeando num parque. De roupa, não parecia. Mas quando foi solicitado do físico dele, tirou de letra. Dava até gosto ver aquele homem puxando barra, ele trazia até a cintura, e rindo, e conversando. E o Aurélio não, quando foi solicitado do físico dele, não conseguiu fazer nada. Assim é a nossa fé. Exatamente assim a nossa fé. Não adianta se vestir de crente, não adianta subir púlpito, não adianta rodar, dar salto e gritar, não adianta ensinar na EBD, não adianta tocar, cantar, ensinar e falar de Deus, e falar como crente, se vestir de crente, ouvir música de crente, e aí quando chega lá no mundo, a sua fé é solicitada, o que acontece? Não precisa de ir muito longe. Se alguém entra na sua fila, na sua frente, na fila do mercado, qual é a sua reação? Como é que é? Sai daí! A gritaria. Já começa por aí. Eu ficava pensando, o que leva, ao ler sobre a história dos cristãos perseguidos, o que levava uma pessoa ir cantando para a Arena dos Leões no Coliseu? Eu cheguei à conclusão que para você fazer as grandes renúncias, você só consegue se tiver feito as pequenas primeiro. Se você não consegue renunciar ao seu ego, o seu orgulho, se você não consegue renunciar aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua justiça. Isso aqui para mim é justo. Mas a Bíblia diz que não é. O que você escolhe? Já começa daí. Se a palavra de Deus não confronta as suas vontades, tem alguma coisa errada. Ou você está entendendo a palavra de Deus errado, ou você não está dando crédito na Bíblia. A Bíblia ainda é o livro mais vendido no mundo. Mas o curioso é que se ela não for o menos entendida, é o mais ignorado. É incrível uma coisa dessa. Porque o mundo continua mal. As pessoas continuam más. E onde estão os princípios do livro que é o mais vendido do mundo? Outra coisa, e aqui a gente começa a aprofundar um pouco mais. Outra coisa que acontece é que quando vivendo em sociedade, dentro da sociedade, vão sendo estabelecidas metas e métricas. Olha, se você conseguir alcançar isso até tal idade, quer dizer que você teve sucesso. Se até os 30 anos você conseguiu ter isso, ter aquilo, você é uma pessoa de sucesso, né? E tem as métricas. Se você não posta foto no Instagram dizendo que você está viajando por aí, quer dizer que sua vida não está legal. Se você não tira fotos e coloca no Facebook que você está fazendo isso ou que você está fazendo aquilo, quer dizer que tem alguma coisa de errado com você. São metas e métricas que fazem com que nós tragamos para nós uma vontade que não é de Deus. E a gente tem isso a nível subconsciente. Temos que trazer isso para o consciente. Quer ver um exemplo de metas? Faraó disse assim, vocês estão com muito tempo para pensar em Deus, né? Bom saber. Agora vocês vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolos, só que não vai ter palha. E vocês vão ter que bater a meta. Esse é um exemplo de meta. Mas a questão é, quando veio essa meta? Essa meta veio exatamente quando o povo falou em sair do Egito para adorar a Deus. Aí a prova aperta. Estamos cansados de ler essa passagem e não nos damos conta de que vivemos isso todo dia. Experimenta não mentir. Experimenta não esconder a verdade.
Para você ver a quantidade de problema que você vai arrumar. Tinha um falecido escritor brasileiro, o Nelson Rodrigues, que ele dizia: mintam, mintam por misericórdia. O que ele estava querendo dizer é que, no geral, nós não suportamos a verdade. Ainda sobre esse negócio de metas e métricas, eu estava lendo um livro e achei interessante, que é o Modernidade Líquida, do Bauman. Tem um trecho que eu achei muito interessante, que ele diz assim: viver diariamente com o risco da autorreprovação e do autodesprezo não é fácil. Com os olhos postos em seus próprios desempenhos e, portanto, desviados do espaço social, onde as contradições da existência individual são coletivamente produzidas, os homens e mulheres são naturalmente tentados a reduzir a complexidade da sua situação a fim de tornarem as causas do sofrimento inteligíveis e assim tratáveis. É a coletividade moldando a individualidade. Isso é do livro Modernidade Líquida. O que eu entendo dessa passagem aqui, ela é muito complexa, um livro muito difícil de ler, enfim, exige bastante tempo. É basicamente a coletividade moldando a individualidade. Todo mundo já ouviu falar do American Dream, né? Que sempre tem naqueles filmes assim, o sujeito num janelão gigante, num escritório lá no último andar. E geralmente é sempre em Manhattan, tudo acontece em Manhattan, nos filmes de Hollywood. ET cai em Manhattan, meteoro cai em Manhattan, tudo acontece em Manhattan. O universo converge em Manhattan. Aí está lá o sujeito lá de terno, olhando por aquele janelão, num escritório gigantesco. Esse é o American Dream, ganhando $1 milhão por mês. Todo mundo quer isso. Mas acontece que não tem Manhattan para todo mundo. Não tem escritório para todo mundo. Não tem janelão para todo mundo. Não tem. E aí você pauta a sua vida nessa meta e nessa métrica. E aí quando não consegue, você vem para a igreja perguntar para Deus por que Ele não está do seu lado. E aí é como se Deus estivesse olhando para você e falasse assim: olha só, quem prometeu o mundo todo não fui eu não, foi Satanás. Eu não prometi isso não. Nós temos que nos lembrar do que Jesus prometeu. A questão é, o que Jesus prometeu? Em primeiro lugar, Jesus prometeu salvação. Ok? Já vamos começar por aí. Quando se diz que Jesus veio pregar a boa nova, essa boa nova é: a partir de agora, com o meu sacrifício, a humanidade poderá ter paz novamente com o Criador. Essa é a notícia que eu trago para vocês. Ok? Existe um lugar preparado para vocês. Eu venho trazer essa notícia. Existe um lugar onde é para aqueles que choram, para aqueles que sofrem, para aqueles que têm fome e sede de justiça, para aqueles que querem se afastar do mal. Existe um lugar para vocês. E Jesus disse mais: eu estou sendo perseguido, vocês também serão. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Veja, não idealize Deus. Não idealize Deus. Deus não é o que pensamos. Deus não é o que queremos. E, portanto, Ele não vai fazer o que nós achamos que Ele deveria fazer. Uma vez os jovens, lá na igreja, eles perguntaram para mim: você aceita participar de um podcast? Isso quando eu estava lá no Brasil. Eu nem sabia o que era podcast. Eu falei: o que é isso?
Não é que nós estamos entrevistando o pessoal da igreja, né, para coletar testemunhos e relatos, que a gente vai fazer um material. Eu falei, ok, tá bom. Aí a primeira pergunta que me fizeram, né, ia começar sobre o tema depressão. Eu tive depressão quando eu era adolescente. Eu nem sabia o que era depressão. Mas hoje em dia, lembrando do passado, eu consigo reconhecer que eu tinha depressão, né? Eu não queria levantar da cama, eu vivia triste, eu não importava com a aparência, tinha ideações suicidas, ok? E ninguém sabia das minhas ideações, ninguém sabia o que passava pela minha cabeça. São sintomas, ok? Ainda no estágio inicial, mas ainda assim são sintomas. Eu ainda conseguia levantar da cama, ainda conseguia ir para a escola, mas era o maior desânimo do mundo. Eu vivia em sofrimento psicológico, ok? E aí eles perguntaram para mim, você conhece alguma coisa sobre depressão? Eu falei, sim, eu tive alguns sintomas. E o que foi que, como você saiu disso? Eu pensei e falei assim, foi o evangelho. Ah, como assim o evangelho? Falei, olha, se você consegue reconhecer que está em depressão, se trata. No meu caso, eu não reconhecia. Eu só sentia uma tristeza profunda, um sofrimento psicológico muito grande, tinha ideações suicidas. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi uma outra possibilidade, que não fosse o suicídio. Ok? Eu vi que o meu sofrimento psicológico era em decorrência de coisas que eu não tinha feito. Ok? Foi do meio externo. Foi isso que acabamos de ler aqui no trecho do Zygmunt Bauman. A gente acha que os nossos sofrimentos, eles têm que ter uma causa inteligente, eles têm que ter um propósito. Mas, por exemplo, o pessoal que estava na Ucrânia cuidando da sua vida era alheio aos acordos que os Estados Unidos estavam querendo firmar com a Ucrânia, mas desembocaram numa guerra e gente morreu. Que culpa que eles tiveram desse sofrimento? É a mesma coisa que existe na guerra entre Israel e o Hamas. Não é uma guerra entre Israel e a Palestina. Os palestinos são as pessoas que estão sofrendo por causa dos problemas que o Hamas causou com o Estado de Israel. Esse pessoal não tem culpa desse sofrimento, mas estão sofrendo. Ok? A mesma coisa aconteceu comigo. Foram coisas que aconteceram alheias à minha vontade. E se eu pudesse escolher hoje, se Deus me desse a possibilidade, olha, você pode voltar no passado e mudar o que você quiser. Eu mudaria isso com certeza. Eu escolheria nunca ter passado por aquilo. Mas eu passei. Ok? E Deus transformou uma coisa ruim em bênção. Porque depois eu pude falar com jovens que eu saí da depressão lendo a palavra. Eu saí da depressão reconstruindo os cacos que ficaram. Eu saí da depressão lendo que eu tinha que amar o meu próximo como a mim mesmo. Coisa que para mim era extremamente ofensivo, porque tudo que eu conhecia era violência, era vingança, era traição. Eu vi isso, eu tive 2 tios que morreram porque confiaram em amigos. Como que você explica para uma criança que ele pode ter amigos desse jeito? 2 tios que eu amava, eles morreram dessa forma. E depois, como você explica para uma criança que isso não vai acontecer com ela? Então eu era antissocial. Eu vi muitos casos desses. Então essas coisas vão pesando, 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 até que você desaba. E eu consegui me reconstruir lendo a palavra. E hoje em dia eu consigo reconhecer quando alguém está deprimido, pelos olhos, pela forma de agir, ok? E eu consigo pregar com mais profundidade ao falar sobre isso. Eu consigo aconselhar com mais detalhes quem está passando com isso. Eu não posso dizer, não, foi a vontade de Deus que eu passasse por aquilo. Não foi. Não foi. Deus não planejou aquilo para nós.
Deus não planejou isso para nós, Deus não planejou aquilo para mim. Acontece que as decisões que nós tomamos afetam aqueles que estão ao nosso redor. E a recíproca é igual. É recíproco. As decisões que as pessoas tomam do seu lado te afetam. Você pode estar no trânsito tranquilamente, dirigindo na faixa correta, na velocidade correta, fazendo tudo correto. Aí vem um louco atrás de você e bate e faz capotar o teu carro e aquele problema todo, e que Deus te livre dessa situação. Mas pode acontecer, porque as coisas que acontecem na vida não dependem só de nós. Depende de todo um conjunto de fatores. E aí, nós acreditamos que, porque andamos de forma correta nesse mundo, Deus tem que nos livrar de tudo isso, mas isso não acontece. Coisas ruins acontecem. Aí a questão é, vamos culpar a Deus? Não devemos, até podemos, mas não devemos. Deus não é o que nós imaginamos. Se você servir a Deus, você vai estar sujeito à vontade de Deus. Se você decidir que quer ser filho de Deus, você vai ficar sujeito à vontade de Deus. E às vezes a vontade de Deus vai fazer o que nem fez com Jesus, vai te levar para o deserto. Às vezes a vontade de Deus vai te levar para situações onde você vai ter que tutorar pessoas de vida torta, como eram os discípulos. Meu Deus, um era publicano, uma das pessoas mais odiadas que poderiam ter naquela sociedade. O outro era um guerrilheiro, que era Pedro, que lutava contra o Império, que queria ver a queda do Império Romano. Como é que você coloca duas pessoas dessas no mesmo metro quadrado? Mas Jesus fez isso. Às vezes Deus vai te levar para uma situação conflituosa. Às vezes Deus vai te levar para o deserto. Às vezes Deus vai permitir que caiam sobre você provações que nem aconteceu sobre Jó. E se você não quiser falar sobre Jó, vamos falar sobre Jesus. Quantas provações caíram sobre Jesus? A crucificação, tempestades, perseguições, e etc. Foi assim com Jesus. Quanto mais não será conosco. Nós temos que ir para onde a vontade de Deus nos levar. Mas acontece que jamais podemos esquecer. A vontade de Deus pode te levar para situações conflituosas. Mas é exatamente a vontade de Deus que também vai te levar para perto dele algum dia. A questão aqui é, para encerrar, você ainda tem seu objetivo no céu? Ou está preocupado demais com as metas e as métricas desse mundo? Você ainda tem o senso da eternidade? Você consegue acreditar ainda na eternidade? Tem uma coisa que eu confesso para poucas pessoas, né? O Alex, que a gente trabalha junto, a minha esposa. Eu falo, olha, eu creio muito em Deus. Creio em Deus. Por vários motivos, várias razões. Várias coisas que eu já vi, já passei, já ouvi, enfim. É uma lista extensa que eu poderia dar. Mas acreditar em algo como o céu é difícil para mim. Porque é tanta coisa ruim que nós vemos ao nosso redor que é difícil acreditar que alguma coisa boa vai acontecer. Mas acontece que, pensando melhor sobre isso, eu descobri que isso é uma coisa que eu tirei do meu subconsciente e trouxe para o meu consciente. A questão é, você ainda acredita no céu? Ainda consegue acreditar no céu? Ainda consegue acreditar que alguma coisa boa vai acontecer quando você olha ao seu redor? Temos que manter viva a nossa esperança. Temos que manter viva a vontade de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela palavra, Senhor amado. Nós te pedimos nessa hora, Senhor, que nós venhamos a entregar as nossas dores, as nossas lágrimas, as nossas frustrações, nossos anseios nas tuas mãos.
E que seja feita a tua vontade, Senhor amado, como Jesus disse, assim na terra como é no céu. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.